específica, com os dados de vocês, com as incidências de vocês, cada uma é individualizada. O e-social, ele já tem uma dele, que funciona com os dados dele, com as informações que ele tem, né? Quando a gente diz e-social, a gente está dizendo Receita Federal. É ela quem está por trás daquela carinha do e-social. Então, quando a gente informa a nossa, nada mais é do que ela está entrando em conflito. Acho que quando eu uso a palavra conflito, parece assim, né? Que ela está entrando em guerra, em bate-bate com a tabela do social, mas não seria. Ela é parametrizada, ela é conflituada com a tabela do social, tá? O declarante indica as incidências de FGTS, contribuição previdenciária e do imposto de renda para cada rúbrica, e essas informações são utilizadas pelo e-social para o cálculo dos tributos. O que significa isso? É a partir das incidências que a gente coloca na nossa verba, que o e-social vai calcular os valores dessas informações que a gente tem, INSS, FGTS, imposto de renda. Quando a gente fala assim, você conferiu a sua tabela de verbas, fez a conferência, olhou se as incidências estão corretas? Quando a gente faz essa pergunta para vocês, é porque é com base nessas incidências, nessa configuração que vocês fazem, que vai entregar para a gente uma folha calculada com valores corretos ou com valores diferentes daquilo que você praticou dentro da sua folha de pagamento. Embora no nosso evento de remuneração a gente informe a verba de desconto de INSS, depois a gente vai abrir um com vocês e passá-lo, nele o e-social vai devolver o valor que ele apurou, com base no salário, na categoria e na tabela de rúbricas que a gente utilizou. Então, é por isso que é muito importante, para que uma folha seja enviada com sucesso, sem a necessidade de correção e de refazê-la novamente, a gente fazer essa conferência antes de enviar. As informações de incidência acima referidas têm caráter declaratório e não são objeto de validação pelo e-social. Então, se eu tenho uma verba, eu vou utilizar a verba de hora extra, o que é aqui, na minha experiência, tem a maior divergência de interpretação entre entidades, tá? Algumas entidades entendem que ela compõe base para INSS, para imposto de renda, outras entidades entendem que ela não compõe. Quando a gente tem essa divergência de informação, é que se diz respeito a essa frase que a gente acabou de ler. O e-social não vai, não no primeiro momento, validar se ele é ou não base para INSS. A Receita Federal tem a sua forma de interpretação, tanto que a gente possui uma tabela de incidências fornecida pela Receita Federal. Que tabela é essa? É a tabela 54 da família do SPED. Como eu disse no encontro anterior, o SPED ele é um projeto enorme, a gente tem dentro dele SPEDs contribuição, SPED fiscal e o e-social, que também é uma forma de SPED. Então, quando a Receita Federal ela recebe o seu evento, quando o e-social recebe a sua verba, ele não vai validar se a incidência daquela verba está de acordo ou não com a legislação. Ele vai simplesmente processar. Por que isso? Ele entende que cada contribuinte pode fazer a sua própria análise de ser ou não incidente para um determinado imposto. Mas, para isso, ele precisa de respaldo jurídico, de lei para amparar. E aí, quando é que a Receita Federal e Social vai validar isso ou vai te exigir comprovação? No futuro, em futuros reprocessos de folha, em futuras fiscalizações. De novo, eu sei que quando a gente fala de fiscalização aqui para vocês, Já começou, eles a vão gente aceitar pode, aí a essa gente conexão. pode falar de algo que está muito longe, né? Que ainda não é Então aí vai muito. ficar difícil, porque aí você precisaria do microfone e da caixinha de som para você. Ah, desculpa. A gente está falando de algo ainda um pouco distante, né, de acontecer. Mas o e-social veio exatamente para facilitar toda essa ação por base de todos os órgãos que são integrantes a ele. O e-social não existe só para atender Receita Federal, né? Ele fica disponível para todos os demais órgãos interessados. Aí a gente tem aqui Ministério da Previdência, Caixa Econômica, Receita Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho. Então, quando ele vai validar se a sua informação está certa ou errada?
em uma futura fiscalização. E aí esse dado fica à mercê dele. Então, é por isso que quando vocês ligam para a gente, perguntam assim, Tandessa, mas qual a sua opinião? Essa verba tem ou não tem base para INSS? Forma ou não forma base para descontar imposto de renda desse servidor? Eu falo com vocês. Fica a critério de vocês. Isso está na entidade de vocês? Tem alguma lei, alguma portaria? Está no estatuto? Sempre tenham em mão, quando puderem, no máximo que puderem, validação jurídica daquilo que vocês estão informando para o social, tá? A informação no social, ela não fica perdida. A gente acha que ele não vai ser usado nunca, mas ela está disponível para ele, então a gente precisa, assim como o dado cadastral do servidor é muito importante, esse cadastro da verba ele é importante também, tá? São informações que a Receita pode usar quando ela achar que deve, digamos assim. Os tipos de rúbrica que o E-Social processa. É a rúbrica de vencimento, e aí a gente está dizendo sobre o valor que integra ou não base de cálculo, né? São salários, subsídios, verbas, férias, insalubridade, as gratificações, isso tudo são verbas de vencimento. Os descontos, que a gente já conhece bem, as verbas informativas e as verbas informativas dedutoras. Não vou entrar muito no detalhe aqui dessa verba, desses tipos, não, porque isso a gente já tratou bastante nos nossos treinamentos, mas se vocês tiverem dúvida quanto a cada uma delas, é só vocês perguntarem que a gente volta aqui, tá? Em relação aos servidores públicos e aos empregados públicos. É obrigatório informar se a verba compõe o teto remuneratório do município. Então, quando vocês vão fazer o cadastro da verba, essa é uma das informações obrigatórias. Vocês não conseguem cadastrar essa verba e salvá-la, o E-Social não processa com sucesso se essa informação não tiver marcada lá dentro do evento de vocês, tá? Então, quando cadastrarem uma verba nova, podem fazer sempre que precisarem, o E-Social está aberto a receber novas verbas e alteração das verbas sempre que precisar. Mas o teto remuneratório vocês são obrigados a informar. O uso das rúbricas é diferenciado pelo envio do evento remuneratório, no qual a incidência para regime próprio só tem validação nos eventos 1202 e 1207, e o RGPS só vai a informação para o 1200. É por isso que no nosso cadastro estão todos os campos juntos. E aí vocês me perguntam sempre uma dúvida de vocês. Tandessa, meu município não tem FGTS. Está marcado aqui como 11. Então, o E-Social vai me cobrar o FGTS? Não, ele não vai. A cobrança ou não do FGTS, do regime próprio ou regime geral, está inteiramente ligada ao cadastro do 2200. Então, de novo, voltando ao assunto do encontro passado. Um cadastro bem feito, um dado validado enviado com sucesso é de primordial importância para o sucesso de uma folha bem feita. Então, vem do cadastro do servidor a informação que vai ou não calcular ali, ó, regime próprio ou regime geral. Assim como também está no cadastro da verba isso, tá? Essa é a nossa tela de cadastro de verbas. Aqui está uma tela comum, de uma verba comum, vocês podem fazê-la. Essa primeira tela, ela é usada para o sistema da folha de pagamento, então aqui dentro vocês vão fazer as informações referentes ao cálculo da folha. Ela ainda não foi para o social, ela ainda não está, dentro dessa tela aqui, não há nada que a gente puxe que leve para o E-Social. É na classificação da verba, lá no dados E-Social, que vocês precisam validar se a informação para o E-Social está correta ou não. E aí, primeira coisa, vocês vão escolher o grupo da verba. O que é esse grupo de verba? É a natureza da verba. Ali vocês vão encontrar, não com exatidão, o mesmo nome da verba que você quer fazer. Ali a gente está com a verba de 1/3 de férias. Eu posso não encontrar esse mesmo grupo e descrição para a verba que eu estou procurando, mas eu vou colocar ali aquele que mais se encaixar, mais se aproximar da minha verba. Lembrando sempre que é dessa forma, é com esse código e com essa descrição dentro dessa tela que o E-Social vai ler a minha verba. Então, para isso, essa informação ela precisa estar correta, porque senão o E-Social vai interpretar de forma diferente. Se eu estou enviando uma verba de férias e coloco ela como uma verba de hora extra, o E-Social vai entender
que eu estou pagando hora extra para o meu servidor. Ele não vai ler o nome da minha verba no meu sistema. Ele vai ler a partir desse dado, do dado que a gente coloca nesse campo, no grupo de verba, tá? Essa é a tabela 54 que eu disse para vocês. É dela que a gente busca as informações, é dela que a Receita Federal usa como base dentro do E-Social. Então, se vocês tiverem dúvida de como é que a Receita, como o E-Social faz a leitura da verba, vocês podem acessar essa tabela. Eu vou disponibilizar o link para vocês no chat. É a partir daí que a Receita Federal vai fazer o cálculo dela em comparação ao de vocês. Ah, mas é dessa forma, então, que ela vai me devolver minha folha? Não é. A sua folha, ela vai calcular com base no cadastro que você fez, das verbas que você colocou. Mas ela já tem uma tabela própria. Ela já sabe como ela interpreta, dada a legislação, né? E aí nós temos a legislação federal. A gente entende, é por isso que eu disse. A Receita Federal está pronta para receber as verbas, o E-Social está pronto para receber as verbas de cada um com uma configuração diferente, com uma incidência diferente, com um código de verba diferente, mas ele já tem a tabela própria dele, e essa é a tabela que ele utiliza como base. Então, se ficou na dúvida, se quiser baixar essa tabela, fazer consultas diárias, né, ela está disponível para vocês, acesso à internet está disponibilizado, vocês vão conseguir fazer consultas básicas aí e saberem como é que o órgão fiscalizador, digamos assim, faz a leitura daquela verba, tá? Eu vou abrir a folha com vocês aqui para passar uma verba com vocês. Vamos passar a verba de salário? Como eu disse, essa primeira tela aqui, ela não vai ter diferença quanto para o E-Social. Quando a gente altera alguma coisa na folha de pagamento, você alterou a incidência aqui, desmarcou base e INSS. Essa desmarcação, ela vai servir para o cálculo da folha. Quando você dá um cálculo geral na sua folha, a folha de pagamento vai entender que aquela verba não compõe mais a base para o INSS. Mas para o E-Social, ainda vai ser válida a informação que eu já enviei. Então, para isso, eu preciso abrir o meu dado complementar, classificar a verba e alterar a minha incidência. E aí vem a dúvida maior de vocês. Candessa, como eu sei o que significa cada código? Primeiro, a gente já tem todas as opções em cada campo, né? Com a tecla de atalho F5 ou clicando na perguntinha aqui, na exclamação, vocês vão abrir essa tela de incidência e aqui dentro você vai ter todas as dúvidas que você quiser. Todas as classificações, todos os códigos, com a descrição de cada um. Isso aqui, pessoal, é só usando que vocês vão aprender. A gente sabe já, quem já fez a conferência dela, quem já está usando, quem já enviou folha, quem já fez conferência, a gente sabe aqui que se a gente informar 11, eu vou estar dizendo que ela é base. Mas eu tenho diversas outras opções. E aí eu queria chamar uma atenção especial para vocês e dizer que, na grande maioria de vocês, vocês utilizam aí INSS e Imposto de Renda. Não é, apesar de ter alguns que vão coincidir entre um ou outro, não são as mesmas classificações. Então, é muito importante vocês fazerem essa validação de todos os dois campos, tá? INSS, Imposto de Renda. Por quê? O INSS ele tem um número menor de possibilidades. Ele não vai ter uma opção variada para vocês colocarem aqui. O imposto de renda, ele tem. É muito maior o número de opções que são disponibilizadas para a gente preencher. Eu já mandei para alguns de vocês uma tabelinha com uma descrição, como fazer, por que a diferença entre 11 e depois a diferença aqui entre o 31, se os dois é desconto mensal, mas o 11, ele quer dizer que aquela base, que aquela verba é base para o E-Social, e o 31 quer dizer que aquela verba é o desconto em si do E-Social. Então, a gente vai ver a classificação 31 na verba 201, que é a verba de desconto do INSS. Então, entender o que é esse funcionamento, fazer a classificação correta, conferir. Ah, Tandessa, eu posso mudar de um mês para o outro? Bom, pode. Você só precisa entender que
Todas as vezes que você mudar a sua incidência, que você mudar o código, o grupo da sua verba, você precisa reenviá-la novamente para o E-Social. E para validar aquela informação, você precisa enviar novamente, vou repetir, Débora, para você. Você precisa enviar novamente o evento de pagamento para aquele servidor, que é o 1200. Enviei minha folha, conferi, deu diferença na minha folha de pagamento, porque a incidência para o INSS das verbas está diferente. Na minha folha, ela está marcando como não é base, mas eu não conferi a minha tabela e eu informei para o E-Social que aquela verba era base para o INSS. Basta eu mudar essa classificação aqui? Não. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é vir, corrigir, informar a incidência correta. Se ela não for base, eu vou marcar que ela é 00, e a partir dali ela não é mais usada para calcular INSS na minha folha. E eu vou salvar, importar e enviar. Para eu validar essa informação e alterar o cálculo da folha daquele servidor, eu preciso reenviar o evento de remuneração dele. A gente vai tratar do evento de remuneração no nosso próximo encontro, porque eu quis tratar em dias diferentes, em assuntos diferentes, porque eu vejo que aqui ainda é um pouco complicado e difícil. Eu sempre pergunto, vocês fizeram uma conferência? E vocês falam assim para mim, fiz. Aí, quando eu fecho a folha de vocês, está lá a diferença nas verbas. Então, a gente ainda tem uma certa dificuldade, tem servidor que ainda não está fazendo essa conferência, a gente deixou um aviso para vocês aqui, confiram as verbas, liguem na memory, a gente vai disponibilizar a senha do dia para vocês fazerem as alterações, porque não há como a gente fazer uma alteração única, porque cada município vai interpretar incidências da forma que ele trabalha no dia a dia. Então, a gente não consegue tratar isso, é vocês quem tem que fazer a conferência e aí configurar da forma correta a verba de cada um, tá? Quando a gente salva aqui, ele já gera a verba novamente, e aí a gente está pronto para entrar no E-Social e enviar a verba. Vocês querem que eu passe de novo, que eu faça uma classificação nova? Vocês querem abrir o chat para pergunta? Quem quiser perguntar, abre o microfone, pode falar, não precisa ter vergonha. Isso aqui é um bate-papo, hein? Eu apareci na câmera para todo mundo, então agora vocês vão ter que falar. Ô, Tandessa, eu acho Oi, Mel. interessante a gente falar um pouquinho que a gente fez uma carga dessa configuração das verbas, né, para ser um facilitador para todo mundo, mas que isso aí pode ser alterado à medida, né, de acordo com a necessidade de cada município, né? Exatamente. Por isso que é importante cada um, tá, pessoal? E aí vai ter que ser vocês mesmos que estão na folha, é o dia a dia de vocês. Vocês conhecem a folha de pagamento de vocês melhor do que a gente. A folha é de vocês. É vocês que estão acostumados a calcular, a conferir. Muitas vezes vocês vão bater o olho e falar, ó, desse servidor está diferente. Não é esse o valor que desconta para ele todo mês. Então, é muito importante que vocês façam essa conferência. A gente vai ajudar, a gente vai tirar a dúvida, a gente vai dar o caminho para buscar a solução e a dúvida que vocês tiverem. Mas fazer vai ter que ser vocês. Débora, a sua pergunta é a diferença do 11 e do 31. Quando a gente abre aqui e a gente tem o código 11, a gente quer dizer que aquela verba ela é base para o INSS. E quando a gente coloca a opção 31, a gente diz que aquela verba é o próprio desconto do INSS, tá? Então, há diferença. Você conseguiu entender agora? Vocês estão muito caladinhos, gente. Vou puxar a orelha de vocês, hein? Andressa, boa tarde. Aqui é Vinícius, da Prefeitura de Riachinho. Ei, Vinícius, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Minha dúvida é a seguinte: essa questão da incidência para FGTS, a gente sempre vai colocar 00, porque aqui a gente não tem Não FGTS. tem. Tá. Não, Vinícius, essa informação aqui, você pode até corrigi-la,
tá? Se você quiser. Mas quando a gente deixa o 11 aqui, que ele significa que é uma incidência mensal para a FGTS, ele só vai trazer o cálculo para a gente, né? Ainda não, porque o FGTS ainda não está sendo calculado pelo E-Social, então, ainda que seja uma entidade seletista, isso não vai acontecer, o FGTS ainda é calculado na Cefip. Se essa for uma dúvida de vocês, já fica aí claro para todo mundo. Quem paga FGTS ainda vai entregar a Cefip por muito tempo. Diga-se de passagem que é para janeiro de 24, a substituição. Mas a gente ainda não tem certeza. Mas essa informação só vai ser utilizada por E-Social se a sua entidade for seletista e se no cadastro do servidor tiver marcado como seletista o tipo de regime trabalhista dos seus servidores, tá? Se não tiver, ele não vai marcar, ele não vai trazer o cálculo. Aqui, ó. Você está vendo a minha tela? Sim, estou vendo. Tá? Ele só vai validar aquela informação se aqui tiver marcado como seletista. Aí você preenche outros campos, outras informações, os campos obrigatórios são outros. Então, se você tiver como estatutário aqui, ainda que esteja marcado como 11, ele não vai te trazer cálculo de FGTS, de forma alguma, tá? Aqui a gente, assim, ainda nem começou a fazer essa conferência, eu tenho até que começar, mas eu chamei aqui o contador para me dar uma ajuda, ele está mais perdido do que eu. Essa questão do que é básico e o que não é. Mas vamos dar um jeito aqui. Não, joia. Eu vou disponibilizar esse link da tabela 5.4. Serra, você manda para eles para nós? E aí eu acho que vai te dar uma ajuda, tá? Ele vai trazer, eu vou passar ela com Então, vocês beleza. aqui. Ela vai trazer todas as informações que vocês precisarem. Aí vocês vão levar, pessoal, para a realidade de vocês, tá? Essa é a tabela da Receita Federal. É assim que a Receita Federal lê os eventos, da tabela dela, da tabela que ela tem. Se vocês fossem contribuinte simplificado, empregador doméstico, MEI, vocês iam utilizar a tabela da Receita Federal, vocês não iam precisar cadastrar tabela nova. Mas vocês não são, vocês são obrigados a ter uma tabela 1010. Então, elas não vão utilizar essa tabela aqui para calcular a folha de vocês. É com base nas informações que vocês mandam que elas vão devolver o evento. Mas ela vai servir como parâmetro de consulta, né? Igual o Vinícius falou, ficou na dúvida, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, ela traz tudo. Ela traz o nome da verba, a data de validade dela, o início, a data fim de validade, a natureza da rúbrica, o tipo de rúbrica, se ela é desconto, se ela é provento, se ela é informativa dedutora, e as incidências. Então, aqui, para cada código desse, vocês vão ter as referências que a gente acabou de passar na tela. Então, todas as vezes que para a Receita Federal eu colocar 11, ela vai entender que é incidência para a Previdência, é incidente para imposto de renda, é incidente para o FGTS. Todas as vezes que eu colocar 1.003, hora extra sobre comissões, ela vai entender que é incidência para INSS, incidência para imposto de renda e incidência para FGTS. Todas as que têm hoje cadastro dentro do E-Social estão aqui. Vai servir, eu tenho que fazer assim a partir de agora? Não, a gente sabe que cada município pode ter uma legislação, uma portaria que desobrigou, ou vocês fizeram algum tipo de revalidação da base de dados, entendeu que não deve ser mais base, acho que vocês estão, né, passando muito por esse processo aí. Ontem eu atendi um município nessa situação, e a verba de hora extra era base até dezembro de 2022, a partir de janeiro não era mais. E aí, quando a gente foi informar a folha, deu uma diferença só no patronal e não no desconto. E aí a gente ficou um tempinho lá para descobrir essa diferença, mas foi por conta disso. Não era mais base, o cliente esqueceu de revalidar isso no E-Social, e como era um desconto acima do teto, não mudou absolutamente nada o valor do desconto, mas mudou o patronal. Então, é por isso que é importante, todas as vezes, não tem limite. Vocês podem mudar isso aqui quantas vezes vocês quiserem mudar. Esse mês, chegou uma portaria informando para mim que a verba de vencimento não é mais base para o E-Social, para o INSS. Eu vou salvar, vou alterar, eu vou enviar, o E-Social vai processar. E naquele mês, enquanto eu não enviar outra alteração, ele vai calcular assim para mim. Mas no mês seguinte, a portaria foi revogada.
a gente entende a partir de então que sim, base, eu preciso ter a verba 100 na minha base de INSS. Eu vou salvar, eu vou enviar, eu vou revalidar, e aí a partir daquele mês, até que eu envie uma nova alteração, ele vai usar aquela verba para calcular o meu INSS. Deixa eu ver se tem dúvidas no chat. Então, na incidência do primeiro quadro. Eu falo no primeiro quando você abre. Tânia, você fala Você falando aqui. nessa questão aí do que é básico, não é? Oi. Oi, pode falar, Vinícius, estou te ouvindo. Pode falar. Vinícius, você quer perguntar ainda? Pode falar que eu estou te ouvindo. Oi, a internet está um pouco ruim. Você falando nessa questão do que é base e o que não é base, tipo aqui para a gente aqui em Riachinho, insalubridade, hora extra, adicional noturno, não é base para INSS, nem para Previdência Própria, porque aqui a gente tem INSS e Previdência Própria. Isso foi feito, essa questão de não ser base mais de acordo com o assessor jurídico. Foi feito um levantamento aqui, e aí a gente parou de descontar o INSS em cima dessas verbas. Praticamente aqui, o INSS ele é descontado somente em cima do salário base. Para outras Então, verbas não tem mais desconto. Você pode fazer, para você, a conferência é ainda mais importante. Porque a carga que a gente fez foi com base nessa tabela 5.4. Já foi levar o pessoal e foi buscar. Então, é assim que a gente está usando para calculá-la. Já que no município de vocês teve essa conferência e o jurídico passou uma outra situação para vocês, agora é mais que nunca, é mais do que primordial vocês fazerem. E aí você vai vir aqui e marcar para o e-social do jeito que você utiliza na folha, porque senão as informações elas vão ficar diferentes. Onde a informação fica diferente? Deixa eu abrir um relatório para vocês aqui, que vocês vão conseguir visualizar por que fica diferente. Esse aqui é o relatório do 5.001, que a Receita Federal e Social devolve para a gente. Ele é um evento que a Receita Federal nos manda, que o e-social nos manda. Quando a gente envia o e-social para lá, o 1200, ele faz o cálculo interno, com base nas informações que a gente mandou para ele, e ele devolve esse evento para a gente. Se esses dois valores aqui não estiverem com o mesmo valor, significa que as verbas que eu mandei, as incidências que eu mandei estão diferentes daquelas que eu pratiquei na minha folha. E aí os valores não vão bater. E aí nada bate, pessoal. Nem desconto, nem FAP, nem patronal. Porque se eu não informar a base correta, o e-social não vai conseguir calcular e devolver para mim o valor correto. Ele vai devolver com base naquilo que eu informei para ele. Ele vai pegar o salário do servidor, a categoria do servidor, as verbas que eu mandei, pegar todas as verbas aqui que estão no salário dele, calcular o INSS e devolver para mim o valor. Embora eu tenha informado aqui que o valor de desconto dela foi 744. Isso para o e-social tem um caráter meramente informativo. Ele não usa isso para me devolver esse evento. Como que ele calcula esse valor e chega nesse valor esperado aqui? Com base nas verbas que eu mandei para ele. Se elas estiverem com configuração errada da que eu pratiquei na minha folha, esses valores não vão bater, tá? E aí, assim, eu vou conseguir fazer com que esses valores sejam os mesmos sempre? Se você tiver feito o cálculo de forma correta e as informações da forma correta, vai. Eu vou trazer uma situação para vocês que vai acontecer. Muitos de vocês, e aí pode não ser para todo mundo, tá? Mas são as situações que eu já peguei no atendimento. Cadastram o conselheiro tutelar com desconto de 7,5%. Peguei esse assunto na reunião passada, na sala de atendimento passada, para falar para vocês sobre o cadastro dele. Mas isso também impacta na folha diretamente. O e-social, ele não calcula o INSS
com base no valor que eu informo para ele. Ele calcula com base no salário versus categoria. Com essas duas informações, ele consegue saber se aquele contribuinte, se aquele servidor vai ser tratado como um servidor comum. Aí ele vai para a tabela progressiva do INSS de 7,5% a 14%, mas é também com base na categoria que ele vai entender se aquele contribuinte é contribuinte individual. E aí a gente sabe, qual a informação que eu passei no encontro passado, que o conselheiro tutelar é um contribuinte individual obrigatório. Então, o percentual de desconto do contribuinte individual é 11%. Se você fez a sua folha e descontou 7,5% de conselheiro tutelar, aqueles dois valores ali, eles nunca vão ser os mesmos. Que a única forma do social parar de me devolver o evento do conselheiro tutelar como 11% é trocando a categoria. Se eu informo uma categoria diferente de 771 para o conselheiro tutelar, eu estou eu estou entregando para o social um dado errado. Então, há situações em que nós não vamos conseguir corrigir. O FAP é uma dessas situações. Tem muito cliente com diferença no FAP. E aí a gente vai olhar o FAP que ele utilizou para calcular a folha, não é o FAP que a Receita Federal usou como base para o ano de 2022. O que fazer? Ficou a menor, você pode aproveitar o crédito nos meses seguintes. Entrega da CTF Web, faz as devidas validações, e aí você vai conseguir ter o valor de crédito para os meses seguintes. Ficou a menor? É recolher, pessoal. Eu não consigo resolver essa demanda para vocês. Todo setembro, vocês sabem muito bem que o FAP muda, sai a consulta para o ano seguinte. Consultou? Tem que entrar no cadastro da folha 1º de janeiro e colocar o FAP daquele ano ali. Porque aí sim a folha de pagamento vai calcular correto. Porque o E-Social, ele já tem essa informação. O FAP e o RAT são duas informações que ele me permite colocar, mas ele já sabe o que ele espera. E essa informação é dele, eu não consigo mudar. Tá? Diferente da incidência da verba. Essa aqui sou eu quem domina. Se eu colocar que é base, ele vai me entregar como sendo base. Se eu colocar que não é base, ele vai me entregar como não sendo base. Alan, pode fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde, eu cheguei um pouco atrasado. Qual é o seu nome? Tandessa. Ô, Tandessa, tudo bem? Tudo jóia e você? Tá o batidão aí, bacana. Essa questão aí das verbas, quando você colocou, alguns municípios têm, né, tem um entendimento de alguns jurídicos. Hoje eu estou adotando o seguinte: para mim lançar uma verba que não seja de acordo com a tabela, eu pego um processo, né? Para você lançar lá no E-Social que essa verba não é base de cálculo. Se não tiver o processo de entendimento, eu não consigo, eu não faço mais o lançamento. Você trata isso em todos os seus municípios, né? Você é o Alan da Sigma. Como é que é? Você é o Alan da Sigma? Isso. A gente já se falou, né? Isso. É a forma correta, tá, Alan? Igual eu falei no comecinho. Eu falei, ó, a Receita Federal, essa tabela 54 dela aqui, é a base dela. É como ela interpreta. Eu parametrizei meus clientes tudo de acordo com a essa tabela do SPED. Exatamente. Caso alguém tiver alguma coisa ao contrário, que o jurídico manifeste com um processo concluso disso aí, a tirar a incidência dessas verbas. E é dessa mesma forma, que todo mundo que está ouvindo a gente deve fazer. Tem alguma diferença? O entendimento é diferente? Tenha toda a documentação, faça um parecer, guarde aquilo, porque quando a Receita se manifestar, porque, pessoal, o E-Social em si, o projeto E-Social, ele é um projeto de recepção de dados. Ele não valida, ele não legisla, ele não fiscaliza, ele não faz nada disso. O órgão fiscalizador e o órgão que vai cobrar valores é a Receita Federal. Então, quando a gente diz que é a Receita, é porque é ela quem pega os dados do E-Social, valida aquilo ali, porque ela tem a legislação pronta. Ela já sabe o que esperar, como é o correto fazer. Claro que ela tem a legislação federal, e aí a gente está falando num geral, e ela entende, principalmente para órgão público, está aí a morosidade de se
implantar E-Social em órgãos públicos. A Receita Federal ela tem esse conhecimento, ela sabe disso, e ela está trabalhando dentro dessas limitações que todas as entidades têm. Ô, Tanessa, agora é a situação do RPPS, que cada município é autônomo para definir as verbas que compõem a base de cálculo. E tem uma lei própria, né? Lá você tira. Lá, por exemplo, os municípios têm regime próprio que pode tirar da base de cálculo algumas verbas que sejam de caráter temporário, né? Então, não há necessidade do processo. E tem lei municipal que você tem autonomia para definir as verbas que compõem a base. Atualmente, o E-Social não faz o cálculo. Tanto que nesse relatório que eu mostrei para vocês, que é o relatório do 5001, neles vocês não vão encontrar beneficiários e regime próprio. O E-Social não legisla ainda em cima deles. Só que a gente bem sabe que o Ministério da Previdência ele tem competência para legislar, para fiscalizar regime próprio. Então, se fizer, é o mesmo entendimento, Alan. Você vai manter todas as alterações e mudanças com o maior respaldo jurídico possível. Para que se Sim, essa questão do regime próprio, porque você, normalmente o município, por exemplo, tem regime próprio, porém, tem uma lei que define quais as verbas que compõem a base de cálculo. Só os vencimentos. Sim, mas hoje, eu costumo dizer assim, que conhecendo o E-Social como a gente conhece, eu não acredito que ele exija o envio da remuneração de quem é regime próprio para pegar essa informação e não utilizar ela em algum momento. Sim, sim. É que eles vão formar a base de cálculo, eles vão formar uma base de dados. A base de dados, quando você tem que mandar lá Exatamente. as remunerações para formar o CNIS também, né? Então, exatamente. é a mesma forma do INSS, então, mas, porém, para os órgãos... Hoje ele não consegue alcançar e calcular regime próprio. Isso. Mas a gente sabe que desde o surgimento dele até agora ele evoluiu muito e continua fazendo isso todos os meses e a gente tem mudanças aí quase que mensais de E-Social. Então, nada impede que daqui para frente eles façam isso. Então, manter na sua linha de raciocínio é o ideal. Eu peguei uma base de cálculo sua da configuração das naturezas de rubrica aí. Eu vi que algumas verbas, por exemplo, reposição de salário. E aí eu estava na discussão, eu coloco a mesma natureza de rubrica da verba, a verba normal, a verba de salário. 1.000 de salário. Isso. E aí nas configurações suas vieram com outras verbas, outras... Como é que vocês estão tratando essa situação? Porque é o seguinte, não existe para o E-Social uma classificação específica para devolução. Já existiu, mas ela não é mais usada, ela não é mais aceita. Então, a gente fez com base naquilo que o E-Social traz para a gente. A tabela 54 traz para a gente. Se tiver diferente, você pode alterar, Alan, colocar a natureza da rúbrica que você entender que seja mais adequada. Isso aqui não vai ser objeto de validação para ele, não. Sim, eu estava, por exemplo... Você pode colocar outras verbas salariais. Eu estou usando a mesma verba de... Teve uma orientação que a gente participou do treinamento, o próprio Thomas, lá um dos desenvolvedores, ele falou que usasse a mesma verba que você está, por exemplo, reposição do texto de férias. Então, você usar o mesmo natureza de rubrica da férias, do texto de férias, na reposição. Sim. Como é que vocês estão tratando essa situação? Está bem? Nesse mesmo entendimento? Não, aqui dentro da tabela, essa aqui, você consulta essa tabela para você fazer as classificações. Você está vendo a minha tela? Isso, sim. Tá. Ela tem a data de início e fim de cada grupo aqui, Isso. tá? Inclusive, o reembolso do verso foi vencer o prazo, né? Exatamente. Exatamente. Então, aí você vai tratar aquela que você achar mais adequada, tá? Eu já vi cliente usando a 1.000 como salário e tá tudo bem, foi processada, e já vi usando outras verbas salariais. É bem certo que, se eu informo como 1.000, na base de dados do E-Social, ele vai unificar os dois valores, concorda comigo? Ele não vai ter diferença, tá? Ele não vai conseguir ler diferente, ele vai ler como uma verba só. E aí ele vai devolver para mim como uma verba só. Agora, se eu usar outro grupo, aí eu posso usar outras verbas salariais, outros valores, e aí outros adicionais. Já vi cliente usando outros adicionais. Aí ele vai me devolver com um grupo de verba diferente.
Quando você não tem específica, aí fica aberto à sua interpretação. Agora, sobre férias, a gente vai ter, até por conta do entendimento do STF recentemente, sobre a incidência referente a férias, algumas mudanças, né? A gente tinha a 1020, usávamos a 1020 até então. Que a UTI de férias agora não vai ser mais base para a DIF, né? Isso. E aí, a incidência da base do INSS, como é que vai estar? Compartilha com nós a decisão. O entendimento do STF foi para o imposto de renda. Isso. Não foi isso? A RAIS também, não? A RAIS? Porque é o seguinte, a partir de 2023 não existe mais RAIS, né? Sim, sim. Fala que então, não. Se ele entende ainda, diferente, né? Esse ano nós somos obrigados a fazer. O quê? A RAIS. 2022, entregue 23. Isso. Ano base 23, entregue 24, não existe mais. Um texto de férias vai na RAIS esse ano? Até então, sim, porque o entendimento do STF é válido a partir de agora. A partir dessa data agora? Exatamente. Tanto que a verba, o grupo dela foi alterado com data de 30 de abril. Então, até 30 de abril, o E-Social vai receber essa verba, código 1020. A partir daí, vão ser outros códigos, outra interpretação. Sim. Exatamente. Vai mudar, tá? Mas RAIS é a última, espero eu. É a última, né? É a última. A DIF também é a última, né? Que eles vão pegar. DIF não. DIF vocês ainda vão ter mais um ano ainda, né? E vai pegar até abril. Exatamente. E vai vigorar a partir de maio. Vocês vão ter mais uma. E eu acredito que vocês possam ter mais, né? Porque, pela informação que chegou para a gente, como o órgão público fica com a receita do imposto de renda, o E-Social não vai calcular. Então, não sei como vai funcionar muito bem aí, não. Bom, mas RAIS, com certeza, é a última. Agora é só pela entrega da folha. Outra situação também, que tem um cliente nosso aí, é a questão do cadastro de o 2200. Teve algumas situações que antigamente deixava sem o CPF. E tem algumas pessoas que não estão querendo ofertar o CPF. Do dependente? Isso. A gente vai ter que desmarcar. Pode dar diferença de cálculo, só no imposto de renda, né? Mas aí, como não está calculando ainda... E aí, se ele tiver... vai acontecer para o imposto de renda e para o salário família também, né? Salário família, né? Se ele recebeu o salário família e esse salário família é abatido da base do INSS e aí você desmarcar e deixar de enviar, vai dar diferença. O cara, às vezes, não é obrigado, ele não vai querer dar informação, né? Então, o pessoal está fazendo essa busca e está tendo dificuldade em algumas pessoas. Fica a critério dele, né? Assim, na verdade, se ele quer utilizar o dependente para benefício, ao meu entendimento, Alan, eu posso estar muito enganada, mas ao meu entendimento, ele se torna obrigatório a informar os dados. É um dado obrigatório de envio. Ele já saiu da folha, não faz parte mais da folha. Tá, ele foi desligado da entidade. A gente vai estar mandando a informação agora, né? Infelizmente. Se fosse, ele não iria perder, né, o benefício. Né? Mas como já saiu da folha, não faz parte mais. Uhum. Mas você não acha que cabe aí uma ação mais informativa? Para fazer uma ação, né? Sim. Eu pedi ao pessoal. Peça a entidade assim, para fazer um comunicado de que é para usar, né, informar a base do E-Social, que é importante, que o não envio, né, pode acarretar em diversas situações, inclusive algum problema referente ao imposto de renda dele. Eu acho que vale a pena. Sim. Né? Antes de não enviar, tentar fazer, porque o salário família é só um benefício que a entidade repassa, né? Quem paga em si é a Previdência Social. Então, ela vai cobrar da gente em algum momento o pagamento indevido, se for o caso, né? Então, eu acho que vale a pena aí buscar todas as informações. Eu pedi o pessoal para fazer essa busca, né? Uhum. Tem pessoas que... Tem. É contratado, saiu, está chateado, e aí não vai. Nós vamos lidar com algumas
situações ainda, com certeza. Ô, Tandessa, o sistema já está apto para fazer a transmissão dos municípios? Sim. Tá? Os seus já estão todos prontos para a fase 2? Eu tenho 2 que está com problema, que está pronto, porém está com problema na importação. Entendi. Faz o seguinte, Alan, tem tempo que a gente não se fala. A gente dividiu o atendimento entre fase 2 e fase 3, tá? É para poder ajudar vocês especificamente na situação onde vocês estiverem. Porque aí a gente consegue ajudar melhor, entender a situação melhor, tratar cada situação de forma mais diferente no detalhe. Liga no atendimento, que aí o atendimento vai fazer, tem uma fila específica de social, tá? Não precisa mais ligar na fila da Folha, a fila do social hoje ela é específica de atendimento de social. Pode ligar na fila deles que os meninos vão fazer a análise para você. Se tiver ok fase 2, todos os eventos, a gente já joga vocês para fase 3, e aí é comigo, é com o Tyler, só aí a gente vai entrar em acesso com vocês, principalmente com você que é assessoria, eu quero o acesso com você mesmo, que aí eu vou te passar e você vai continuar a fazer em todos os demais, tá? Mas a primeira vez eu vou te acompanhar. Sim, a gente ia ter ver com você, se ia ter um treinamento específico para transmissão, né? Por exemplo, da Câmara a gente já fez aqui a transmissão. Isso. A ideia é que essa sala sirva para isso. O nosso próximo encontro, ele vai ser sobre folha, eventos de folha. E aí eu vou abrir com vocês, vou tratar um pouquinho, vou mostrar um pouco como faz, porque a transmissão ali é passo a passo, tá? É o gerar, o importar e o enviar. É a conferência e a análise mesmo que vai trazer muitas dúvidas para vocês. E eu acho que esses encontros aqui vão servir para tirar essas dúvidas que vocês tiverem no dia a dia, tá? Mas pode ligar no atendimento que os meninos vão te direcionar se precisa ainda ou se tem alguma coisa a analisar de fase 2. Se não tiver, eles passam direto para mim e aí eu já vejo com você por onde a gente começa, tá bom? Eu vou responder a pergunta da Tânia, que está aqui no chat, que ela fez a revisão da incidência do primeiro quadro. Tânia, só vou pedir para você me confirmar. Você falou que conferiu aqui, né, nessa tela. Essa tela, ela é utilizada no cálculo da folha. Então, aqui dentro, o que eu marcar como base ou desmarcar, vai validar para a minha folha de pagamento. Para eu utilizar com base no e-social, eu preciso abrir a tela de dados complementares da verba, classificar a verba e alterar aqui dentro. Enquanto eu não fizer essa alteração aqui, o e-social não vai entender diferente do que já está lá. Se eu enviei, eu preciso alterar, eu preciso vir aqui, trocar a alteração, não existe 00 para imposto de renda, e salvar. É a partir daí que o e-social vai entender. Qual é o próximo passo, pessoal? Importar e enviar, né? Eu acho que isso aí, quem utiliza o e-social já está ciente de que todas as ações que eu tenho dentro da minha folha de pagamento, eu preciso importar e enviar para o meu e-social, porque senão o e-social não vai validar aquela informação. A Samanta perguntou, quando a entidade não possui regulamentação em leis, pode seguir essa tabela do SPED? Deve, tá? Inclusive, foi a carga que a Isabel comentou que a gente fez. Foi com base nela, porque é legislação oficial. Então, é com base nela que a gente fez. Então, provavelmente, se você não tem e você utiliza as incidências comuns da Receita Federal, já vai estar tudo pronto. Mas pode fazer a conferência delas utilizando essa tabela aqui, sem problema nenhum. O Serra Negra mandou o pessoal sobre o cadastro das rúbricas e a tabela de incidência, assim como o manual do social, que eu fui bastante repetitiva no encontro anterior. É importantíssimo que vocês tenham esses 2 documentos para trabalhar do lado de vocês, tá? Ele vai abrir a consulta para vocês e aí vocês vão conseguir entender muita coisa que o social devolve para a gente. Sem eles, a gente fica meio perdido mesmo, tá? A Tânia perguntou se tem que corrigir as verbas que você não usa. Não, Tânia, você vai, emite aquele quadro de valores lá, conferência das verbas, resumo das verbas, utiliza ela, calcula por ela. A partir de outubro é a que você vai conferir. Se não teve ali dentro o verba que você utiliza, você não precisa fazer, tá? Débora, Tandessa, não tenho essa situação aqui, mas o servidor já tem desconto de INSS em outro lugar e não podemos descontar o valor cheio.
Como vamos fazer isso se só a informação do sistema não é o suficiente? Vou abrir. Débora, você quer trazer para mim sobre o duplo vínculo? É isso. Só para o pessoal poder entender, caso alguém não tenha entendido a sua pergunta. O duplo vínculo, pessoal, ele se cadastra aqui, em cada referência. Sobre o duplo vínculo, eu queria, de novo, chamar a atenção de que é de suma importância que o dado que vocês coloquem aqui, que é da entidade anterior, ele seja correto e validado por vocês. Por que validado por vocês? Esse cálculo ele não foi feito por vocês, né? Então, a conferência da folha do vínculo anterior, ela não é feita por vocês. Mas o E-Social, eu vou lançar uma aqui, para a gente poder entender basicamente o que eu estou falando. Primeiro dado obrigatório é o empregador. Você não vai conseguir fazê-lo sem essa informação. Sem o empregador do vínculo anterior, vocês não vão conseguir enviar o evento para o E-Social. O E-Social recusa, ele não lê o duplo vínculo daquele servidor. E aí ele calcula o INSS com valor cheio. Então, eu venho informar o empregador, eu informo a categoria. E aqui eu queria chamar a atenção. De novo, sobre o contribuinte individual. Quando eu informo que a categoria aqui é dado do vínculo anterior, tá? Quem tem que te fornecer isso aqui é o servidor. Você não vai saber, porque geralmente ele leva o contra-cheque para você. Então, você tem que perguntar para ele, o empregador, CNPJ, para você cadastrar da forma correta, ou se for um CPF, tá tudo bem. Mas ele precisa da categoria também. E aí, não muitas vezes, mas pode acontecer da categoria dele, lá no vínculo anterior dele, ser seletista. E aí você vai informar que é uma categoria de seletista. Dessa forma, o E-Social, quando eu envio o evento de remuneração dele, ele calcula com base na categoria e no valor que eu informei. Ele não calcula com base no valor do desconto. Eu posso colocar que o valor do desconto do INSS foi R$200. Quando eu calcular minha folha, o sistema vai fazer o pagamento da diferença, o desconto da diferença, de 200 para o teto do E-Social. Só que o E-Social em si, ele usa a categoria e o valor bruto, o valor da remuneração. Por que eu digo isso? Se eu coloco ali que a categoria do meu vínculo anterior é 723, de novo, eu saio da tabela progressiva do social de 7,5% a 14% e entro na tabela de autônomo, que é fixada em 11%, independente do valor do meu salário, limitado ao teto do INSS, claro. Então, se eu informo isso aqui, o E-Social vai calcular como a minha diferença. Ele vai pegar os meus R$2.000, entender que eu já recolhi 11% e recolher a diferença. Só que eu coloquei R$723 aqui, mas eu joguei 2.000 na minha tabela de INSS e o valor do desconto lá na tabela progressiva foi de R$202. O E-Social não leva em conta essa informação. Então, quando o servidor entregar para vocês a declaração de duplo vínculo dele, vocês vão ter que fazer um trabalhinho de conferência, tá? Se a categoria foi certa e o desconto foi correto. Eu estou falando isso porque a gente teve essa situação aqui, em uma Câmara também. O vereador, ele tinha outra função, ele era contribuinte individual nessa outra função dele, só que o outro vínculo descontou como contribuinte comum, como servidor comum, tabela progressiva. O E-Social não calculava o valor correto, ele devolvia para a gente um valor diferente. Todas as alterações que a gente fazia, permanecia esse valor. Porque para ele não importa o valor do desconto. Importa a base da remuneração e a categoria que eu usei. Então, é importantíssimo que antes de vocês cadastrarem o duplo vínculo, vocês joguem numa tabelinha de INSS. Se não tiverem, eu tenho aqui uma tabelinha de Excel, que eu jogo o valor e ele já me dá o valor correto. Que se não tiver correto, vocês já podem esperar que o cálculo da folha do social vai ficar diferente, tá? Eu sei que vocês estão conferindo trabalho que não foi feito por vocês. Mas como você está um vínculo que está recolhendo depois, vão ser vocês que vão ser penalizados. É no E-Social de vocês que a diferença vai aparecer. E aí, como vocês vão resolver isso? Falei semana passada. Façam aí um trabalho de conscientização para que a entidade de vocês seja o primeiro desconto.
para que o contribuinte leve para o outro vínculo dele o que vocês já descontaram. Faça vocês o primeiro desconto, sem informar nada, e entregue para ele. Porque geralmente a gente sabe muito bem que órgão público faz a folha primeiro. Vocês fecham a folha primeiro, principalmente quando eu estou falando de Câmara. Vocês fecham a folha aí dia 20, vocês já estão calculando folha. Então, fica muito mais fácil para vocês levarem esse documento do que receberem. Tá? A gente sabe que a entidade privada aí fecha a folha depois do dia 1º, porque tem muita variação de pagamento, hora extra, descontos, faltas, comissões. Então, a gente entende, né, por experiência própria, faria essa campanha aí para que vocês assumam o primeiro desconto, tá? Porque aí vocês não precisam se preocupar com esse valor aqui. Mas o servidor não abriu mão, ele insiste que vocês façam o desconto depois, que sejam o último a fazer o desconto. Nesse indicador de desconto aqui, vocês podem anotar que vai ser comum a todo mundo, tá? Geralmente, vocês vão utilizar o indicador número 2, que ele vai trazer o declarante aplica, declarante, você, quem está fazendo a informação, então o declarante é você. O declarante aplica a alíquota do desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo, e aí a gente lê aqui, teto remuneratório, teto do E-Social, do INSS, 7.087, se eu não me engano, e o salário de contribuição que eu já informei. Então, ele vai pegar o valor de 2.000 e descontar só o restante até atingir o meu salário. O meu salário é maior que o teto? Ele vai limitar o teto. O meu salário é menor que o teto? Ele vai descontar só da diferença. Observando sempre a categoria. Ficou entendido, Débora? Como que é o cadastro aqui? Vai ter sempre que informar esse indicador, tá, pessoal? Porque sem o indicador aqui, na verdade, resumindo para vocês, faltando algum dado aqui, o evento não vai ser processado, tá? Pode vir na tela de cadastro de duplo vínculo que o erro está aqui de cadastro. Geralmente é porque vocês não estão informando esse indicador de desconto, porque ele é um campo novo, ele é específico para atender social. Então, vocês podem vir aqui cadastrar aqui a dúvida, o problema do evento, a correção dele vai vir daqui, tá? Tem que corrigir todas as verbas. Uma dúvida. Suponhamos que tem uma verba que não está incidindo no INSS e de agora em diante passa a incidir. Se fizer alteração da verba esse mês, altera no envio das folhas do meses anteriores? Não, não altera. Primeiro que eu já fechei a minha folha de pagamento através do 1299. Uma vez que eu fechei a minha folha, eu só consigo mexer na minha folha, seja para mudar valor ou incidência, se eu reabri-la. Se eu não reabrir, eu não vou conseguir fechar nada. Tanto que muitas vezes vocês vão mandar um evento e ele vai retornar um erro assim. A folha do mês de janeiro 23 já se encontra fechada. É porque para eu mexer na minha folha eu preciso reabri-la. Então eu posso alterá-lo, Silene, a partir desse mês, que ele só vai validar naquele mês. Se eu não reenviar eventos dos meses anteriores, ele não vai mexer, tá? Até porque o evento, ele tem data. Quando a gente abre a classificação, ele vai ter um início e fim da validade. Então, é aqui que eu vou informar. Até a validade de janeiro de 22, a minha verba teve essa classificação. A partir de fevereiro de 22, a minha verba teve outro tipo de classificação. Então, mesmo que eu reenvie a minha folha, o E-Social consegue trabalhar com essas informações, tá? Por isso que todos os eventos do E-Social, eles têm data. Por isso que a gente bate na tecla. Você está gerando o evento na data correta? E-Social não tem data única. Cada evento tem uma referência. E para alterar e corrigir, eu preciso corrigir a referência o evento naquela referência. Senão eu não consigo validar com o E-Social. Samanta, evento 1299 é enviado com advertência. A gente precisa corrigir e reenviar? Qual foi a advertência? Provavelmente ele vai estar te cobrando um CPF sem movimento, né? Vai informar que o CPF está ativo, mas que não teve folha de pagamento enviado para ele. Se realmente não teve, está tudo certo, você não precisa corrigir. Mas se teve, se a sua folha de pagamento foi calculada para aquele servidor, aí a gente precisa analisar. Provavelmente o evento está inconsistente, porque está faltando dado, o cadastro dele está errado, o evento não foi gerado porque está faltando dado no cadastro dele. Agora, se realmente não tem, porque ele está afastado, ou porque ele foi cedido, ou porque ele teve todas as faltas, então você nem calculou folha para ele, não precisa reabrir devido a isso, não. Só se ele realmente teve. Aí é um caso que a gente tem que analisar melhor, tá?
Se você quiser ligar no atendimento, os meninos tiram essa dúvida com você. Mas você mesmo consegue olhar, porque a advertência, ela retorna para você qual CPF está sem movimento lá dentro. Onde você cadastra do Pluvínculo? Fechar tudo e começar de novo. Tabela, cálculos diversos do Pluvínculo, vínculo com outros empregadores. Como a minha versão é de teste, tá diferente. A sua vai estar logo aqui, ó, na primeira opção. Vai estar vínculo com outros empregadores, tá? É aqui dentro. Eu puxo a matrícula, já está aberta aqui. Deixa eu puxar de novo. Deixa eu abrir para você, que aí você vai começar a ver todo o processo. Eu puxo a matrícula e aí eu coloco a referência que eu quero lançar, o empregador, onde é que esse desconto foi feito anteriormente, o outro vínculo, categoria, valor da remuneração e valor do desconto. E eu preciso informar o indicador aqui, que geralmente para vocês vai ser 2, tá? Pode colocar o 2 que ele vai atender todas as situações de não ter desconto nenhum ou de ter desconto só sobre a diferença. Ficou claro? Júlio, pode abrir seu microfone e fazer essa pergunta. Tá funcionando? Tá sim, tô te ouvindo. Seu nome é qual? Esqueci. Tandessa, Ô, Tandessa, tudo jóia? Boa tarde. tudo ótimo. E Ô, você? Tandessa, eu tô com um probleminha aqui, é o seguinte. Eu tava terminando aqui até hoje com o Tylerson e meu KNAI, o 8411-60-0, Uhum. tava 1%, entendeu? E não sei, eu sempre olhava pelo INSS a tabela lá do FAP, que o meu, do fator meu, sempre deu 0,50. Isso todo ano, em janeiro eu entrava lá e não percebia, ou não sabia desse KNAI 8411-600, que ele passou para ser 2 para órgão público. E no meu aqui estava 1. Quando a gente foi gerar aqui as DAFs, deu essas diferenças Uhum. do patronal. Aí, gerando para me pagar a diferença, né, que eu tinha gerado sobre 1 e é sobre 2, então, automaticamente, ele me deu dobro. Ele me deu uma multa e uns juros. Entendeu? Como que eu procedo com isso? Tem que pagar ou tem como recorrer? A assessoria minha falou que é 1. Aí, no E-Social já pegou automático 2. Eu não consigo alterar lá, certo? E como que vai ser o procedimento disso aqui? Pode ser a sua dúvida. Eu acho que deva ter muitas câmeras aí que vai acontecer isso também. Com certeza. Deixa eu tentar trazer para nossa realidade. O FAP, ele é de consulta. Eu acho bom a gente trazer primeiro que o FAP é um dado e o RAT, ele é outro dado, né? São dois percentuais, mas cada um é utilizado de forma diferente e vem de locais diferentes. O FAP, ele muda anualmente, todo setembro de todos os anos, a Receita Federal recalcula o FAP de cada município, de cada CNPJ, tá? Porque aí entra todas as entidades, públicas ou não. Então, ele recalcula o FAP de todos os CNPJs da base dele, com base nas informações do ano. Então, em setembro de 22, ele pegou os afastamentos, desligamentos, acidente de trabalho, auxílio-doença, naquele ano, recalculou e entregou para a gente um FAP a ser utilizado no próximo ano, em 2023. Em setembro de 2023, ele vai fazer o mesmo processo. Recalcular de novo, com base nos afastamentos, desligamentos, auxílio-doença e acidente de trabalho de 2023, recalcula e me entrega um FAP para usar em 2024. Então, setembro de todo ano, a gente tem a obrigação de fazer essa consulta. Com base nessa consulta, a gente vai ter o FAP para ser utilizado no ano seguinte. Então, você está me dizendo que o seu FAP do ano de 2022, você utilizou o 0,5. Sim. Sim? Sim. E aí, o RAT, que ele é fixo, ele não altera anualmente, ele altera só com legislação, porque ele é ligado diretamente ao KNAI. Isso, o KNAI é o KNAI de cada entidade, que mudou, né? esse KNAI que mudou. Mas como que eu ficava sabendo que isso mudaria? Meu problema foi esse. O KNAI nunca mudou. A gente teve até com o Lindomar aí,
uma época aí que ele entrou com recurso, que a gente estava pagando sobre 2, também era 1. A gente entrou com recurso junto à Receita Federal aí, apurou esses valores, a gente recebeu de novo alguns valores, e para mim isso não mudava. Aí era o FAP, o que eu buscava lá é 0,5% mesmo. Agora, então quando o E-Social entrou, o E-Social já me deu ele lá fixo como 2%. Por quê? Quando você consulta o seu CNPJ, o seu cartão CNPJ, ele vai te trazer o KNAI 84.11.600. 600, né? isso. Na tabela do RAT, ele tem uma tabela. É por lei, determinada por lei. A gente não tem como alterar. Essa tabela do RAT, ela foi atualizada em 2020, pelo decreto 10.410. Lá, nessa tabela, o RAT para KNAI 84.11.600, ele é 2, pré-definição. Sim. Então, o RAT ajustado, que aí tem muita gente que chama ele de GIL-RAT, ele é o FAP vezes o RAT. Então, se eu tenho um RAT de 2% e um FAP de meio, eu vou ter um GIL-RAT de 1%. De 1%. Sim, o meu estava dando meio. Exatamente. Aí você recolheu durante todo o seu período aí. Isso. 0,5%. Quando você fechou seu E-Social, ele te devolveu. Ele me deu essa diferença. Então, ele tem essa diferença. Sim. E aí, agora, você me deu uma informação importante. Que você entrou com um processo administrativo junto à Receita Federal para validar o seu RAT a 1%, certo? Não, esse processo já tinha entrado anteriormente, já tem uns 5 anos. Então, mas você já tem. Você tem esse processo. Sim. Agora então, eu vou ter que fazer outro? Então, você vai ter que informar, por meio de um evento específico, que você tem um processo administrativo julgado a seu favor para usar o RAT a 1%. Aí o E-Social vai parar de te cobrar RAT a 2%. Tá. E essas diferenças que eu tô, que já geraram... Não tem problema, não tem problema. A gente vai retificar quando o E-Social validar o processo que a gente vai informar para ele. Mas isso aí vai estar dando mais de se a Receita chegar e falar, não, é 2 mesmo, e aí? Eu vou pagar ainda mais juros ainda? Ou você me aconselha a pagar essas guias e depois recorrer e ter um saldo lá e entrar com... Você consegue fazer a compensação do valor pago a maior. Sim. Inclusive da multa dos juros. Tá? Não é só do principal, não. Se o seu principal deu 2.000, multijuros, e você guia para 5.000, você vai conseguir validar os 5.000. E é muito simples, porque como é pela DCTF Web, você não precisa pedir a restituição. Você faz a compensação. E aí é automática. Lá direto no E-Social eu faço essa compensação lá, né? Pelo ECAC. A compensação... Pelo ECAC, Sim, na hora de eu emitir a minha guia do DARF lá no ECAC, eu já faço a compensação. Isso, mas uma dúvida. Quando você foi gerar essa guia, você abateu os pagamentos anteriores e gerou só a diferença? Abati, só deu a diferença do FAP. Porque ele me deu 3.700 e eu estava pagando 1.700, foi a diferença certinha que a gente constatou junto com o Thaleson aí. Isso. De 0,5%. Quando eu fui pagar, compensar lá esse valor para me pagar a diferença, até aí tudo bem. Mas só que ele me gerou multa e juros. É porque ele está esperando, tá? Mas se você tem esse processo, ele foi feito junto à Receita Federal... Isso era na época da Cefip ainda. Vai acontecer, tá? Com certeza vão ter entidades aqui que consigo montar um processo agora do zero, questionando isso na Receita? Pode. No ECAC, você vai abrir um dossiê, um processo eletrônico. Questionando, eu posso questionar essa alíquota de 2? Aqui, né, Câmara Municipal, tem 22 funcionários. Não tem nada que altera esse valor. Por que de 1 pulou para 2? RAT tem a ver com risco ocupacional, né? RAT, na verdade, é risco de acidente de trabalho. Quanto maior o risco, maior é o percentual dele. Sim, concordo com você. Então, provavelmente, o processo que você fez à época, ele deve ter ligação a esse risco que não existe, né? Ao risco de acidente que não existe na entidade. Então, você pode, sim, entrar com o processo eletrônico, vai ser aberto, aí eles vão te pedir toda a documentação, comprobatório, eles devem te pedir também uma análise. Aproveita esse momento, né, que está todo mundo fazendo a revalidação dos laudos de SST, anexa também, informando que não há risco, que eles, mesmo que na legislação, esse FAP, esse KNAI, esteja ligado ao RAT número 2, eles podem dar, sim, favorável a você, com certeza. Aí o E-Social vai parar de cobrar 2 de você. Mas a única forma de ele parar é que você tenha um processo
validado pela Receita Federal, julgado a seu favor, e a gente informe por meio de um evento específico, que aí é o evento 1070, que são processos. Através dele, a gente vai informar que o seu RAT tem que ser calculado de uma forma diferente. Aí o E-Social vai entender que a partir de então é 1. Até então, ele vai te cobrar 2. Vai cobrar 2, sim. Ok, muito Aí obrigado. você tem essa escolha de pagar e depois compensar, Sim. ou deixar lá a Receita te cobrar até você fazer esse processo todo aí, Não, tá? beleza. Entendido. Obrigado. Nada, Júlio. Alan, você quer falar de novo? Ouviram, né, pessoal? Alan, tô te esperando. KNAI, ela tem duplo entendimento. Que você pode fazer a apuração do KNAI. Alan ficou mudo de novo, eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Então, o que acontece? Eu não sei se você já passaram por essa experiência. A questão do RAT, 2% ou 1%, ele pode variar mês a mês, desde que a quantidade de funcionários seja preponderante de um RAT que seja 1%. Por exemplo, se a maior quantidade de funcionários seu for do ensino fundamental, você pode usar 1%. Como é que está funcionando essa situação? Qual o entendimento dos suas aí a respeito dessa mudança mês a mês possa acontecer? E tem até algumas decisões da Receita que ele entende que essa mudança ela pode acontecer de acordo com a quantidade de funcionários. É o seguinte, primeiro que o E-Social, ele calcula essas informações com base nos eventos de tabela de cadastro da entidade, né? Aí a gente está falando do 1.000, 1.005, 1.020, é com base neles que ele devolve o valor dos impostos para a gente. Se o seu KNAI mudou, você precisa mudar o seu evento. Seja o seu 1.005, que eu acredito que seja lá que vá a informação do meu KNAI preponderante. Se eu não mudei, o E-Social entende que eu não mudei. Que o meu KNAI continua sendo o meu KNAI preponderante, continua sendo o meu KNAI principal. Então, se eu tenho que alterar, né? Mês a mês. Exatamente. Exatamente. Mesmo que eu não mudei o dado em si no meu cartão, de CNPJ, no meu estatuto, se naquele mês o meu KNAI preponderante ele foi alterado, eu preciso enviar um novo 1005 para eu mudar o meu KNAI preponderante para que a Receita Federal entenda que o meu RAT também mudou. Porque senão eu não vou conseguir fazer alteração, tá? E aí abre-se outras tantas discussões. Eu tenho um entendimento. Se eu só tenho um KNAI no meu CNPJ, como que o meu KNAI preponderante vai ser outro? Eu só tenho uma atividade? Porque tem município que trabalha com a folha descentralizada, né? Nós trabalhamos centralizado, né? Se a gente fizesse esse trabalho, né? Como acho que não sei se o estado do Espírito Santo e São Paulo, ele trabalha dessa forma, né? Trabalha com a folha descentralizada para o CNPJ. Mas, na verdade, muitas entidades, o E-Social, ele atende, foi feito para ambas as entidades, né? Pública e privada. Muitas entidades privadas trabalham com folha descentralizada, trabalham por centro de custo, porque eles trabalham por ambiente de trabalho. É por isso que no E-Social eu consigo enviar um evento 1000, que é o evento de cadastro, e vários 1005. Porque eu posso ter um estabelecimento, né? O 1005 é cadastro de estabelecimento. Eu posso ter um estabelecimento que tenha um KNAI e um RAT altíssimo de obras, por exemplo, e posso ter um estabelecimento que é administrativo com um KNAI e um RAT 1. Então, mas como que o E-Social vai entender isso? Quando eu informar isso para ele. Se eu coloco todo mundo, a minha entidade toda, num estabelecimento só, num KNAI só, ele vai entender que está todo mundo ali dentro. Que o meu administrativo, a minha saúde, obras, educação, está tudo dentro de um KNAI só. Aí começam as discussões. Aí eu vou te devolver a pergunta. Se a entidade, o CNPJ, eu só tenho cadastrado um KNAI
eu vou ter KNAI preponderante, sendo que a minha atividade só tem um KNAI? Eu entendo que não, mas é discutível. Concorda comigo? Concordo. Por exemplo, a gente tem município hoje que tem o fundo, né? Exatamente. Educação, de saúde, né, social. E aí há uma discussão de a gente fazer essa folha. É uma discussão que a gente tem que dialogar com o sistema, né, para ver essa viabilidade, né? Tem uma mudança de rotina nossa também, né? De departamento pessoal. Então, é uma discussão a nível de sistema. Vocês, o que vocês acham? Há uma possibilidade de fazer dessa forma? Ou não é De viável? descentralizar a folha? Isso. Sim. Para a legislação não há problema quanto a isso. O social está pronto para receber, mas desde que eu informe. Sim. Eu preciso informar. Entendeu? Eu preciso falar para ele qual servidor está em cada estabelecimento, em cada KNAI. Porque aí no 1005, eu informo o meu CNPJ, o meu KNAI, a minha atividade. Então, Hoje é muito difícil você fazer isso no sistema ou é tranquilo? Não, a gente já tem como cadastrar mais de um estabelecimento. Mas aí vai ter que, igual você falou, né? O município vai ter que trabalhar com a folha de outra forma. Mas no nosso sistema você consegue cadastrar vários estabelecimentos. Os fundos. Você citou os fundos. Os fundos, até um tempo atrás, o E-Social só aceitava o fundo como um estabelecimento. Ele não aceitava o fundo como contribuinte, como um evento 1000. Né? Vou trazer aqui, elucidando, explicando dentro do E-Social. Ele aceitava o fundo como estabelecimento só. Eu não podia entregar uma DCTF Web separada dos fundos. Quando o órgão público entrou no E-Social, foi trazendo todas essas discussões que a gente está tendo aqui, é que o E-Social abriu a possibilidade, mas aí ele deu uma opção. Você pode entregar junto ou separado, fica a seu critério. Basta você entender se aquele fundo tem natureza jurídica ou não tem. Porque se o fundo não tem natureza jurídica, ou seja, ele não pode contratar a mão de obra, pagar servidor, ele não deve ter uma DCTF Web. Ele não está preparado. Ele não pode agir financeiramente. Ele só pode receber recurso. Aí ele não tem natureza jurídica. Aí eu não entrego DCTF Web dele. Só tem natureza contábil, né? Exatamente, meramente contábil. Ele só está ali para receber fundos. Recurso, né, na verdade. Então, o fundo era essa situação. Agora, o fundo eu posso enviar como um contribuinte individual. Eu posso ter uma DCTF Web totalmente desvinculada da prefeitura. A guia em si, o DARF de pagamento, vai sair com o CNPJ do fundo. Eu vou enviar na carteira de trabalho do servidor, vai aparecer o CNPJ do fundo, não vai ter nada vinculado à prefeitura. Embora a entidade gestora seja a prefeitura. Unidade gestora, né? Ligada à prefeitura, mas independente. Aí os estabelecimentos, é isso aí, quer se pedir para secretaria? Cria-se um 1005 para cada secretaria e aloca cada servidor no seu 1005 devido. Porque a própria Receita, eles entendem que é a quantidade de funcionários pelo KNAI, né? A legislação previdenciária, ela me manda fazer, ela realmente me instrui a fazer uma análise mensal do meu KNAI preponderante. O que é KNAI preponderante? Onde teve maior atividade. Informar, e aí eu preciso usar das especificações daquele KNAI e calcular o meu INSS. Agora, se eu não... Aí é que eu não vou entrar na discussão, mas assim, se eu não tenho outro KNAI, como que eu vou ter KNAI preponderante? Eu só tenho um KNAI. Não vamos entrar nessa discussão. Vamos não. Vamos não, que aí eu ia te fazer outra pergunta. Você, como assessoria, não faria uma alteração desse CNPJ, informando outro KNAI? Um ou mais? O principal e os secundários? Na GFIP era mais tranquilo você fazer isso, né? Você informava o KNAI ali, né? Na hora você mudava lá, importava a GFIP. Você mudava o KNAI que você quisesse. Era o KNAI que quisesse. Ele não validava o KNAI com o cadastro do CNPJ. Hoje ele valida. E é por isso que também tem a qualidade do CBO também, né? Que eles podem fazer análise pelo CBO, né? De cada função. A CFIP usava-se os 4 números iniciais do CBO, né? Isso. Ele puxava pela família.
O E-Social usa todos os 6. Então, ele puxa o CBO específico. Então, ele vai entender onde é que aquela atividade foi exercida. Bom, mas eu acho que é mais uma questão de cultura, Alan, não é nem uma questão de possibilidades, não, porque ela existe, né? Sim, É só mesmo mudar um pouquinho aí. André, você terminou, Alan? Posso passar para o André? pode. Então tá, joia. André, pode fazer essa pergunta, por favor. Boa tarde, Tandessa, tudo bom? Boa tarde, tudo jóia. Você falando aí anteriormente em relação ao 1200 e o 1210, o nosso contador aqui inclusive, apresentou uma inconsistência no fechamento mensal dele em relação ao trabalhador autônomo, que a inconsistência é 002. Eu queria saber de você sabe como resolve esse problema? Você tem a descrição do erro? Porque se você falar para Sim. mim só 002, eu não vou conseguir linkar. A descrição é a seguinte: existem liquidações de empenhos de despesa de prestação de serviço neste mês com desconto de INSS e sem vinculação de uma categoria do trabalhador social, o TVSE. Aí ele fala Isso que na dentro da aba contabilidade. Isso. Ele fala que na aba de natureza do serviço, a tela de empenho, tais informações são necessárias para o E-Social, evento 1200 e 1210, referente à prestação de serviços de contribuintes individuais. Porque o contribuinte individual, embora pago pela contabilidade, ele vai no E-Social. Então, esse cadastro aí está te cobrando uma categoria E-Social. Pois é, mas essa categoria foi preenchida, porque lá você não consegue fazer os descontos só se essa categoria trabalhador sem vínculo empregatício estiver preenchida. Qual que você colocou? 711? 701. Autônomos em geral. Autônomos em geral. E aí, ainda assim, ele está te dando essa inconsistência. Isso. Tá falando que vai dar problema. É porque o 1200, ele precisa de basicamente o quê? Categoria, valor e CPF. E matrícula. Né? Ele não vai aceitar sem esse dado. Então, se um desses campos estiverem sem preenchimento, ele vai acusar o E-Social. Como ainda é o sistema, é dado de cadastro que está faltando. Você já pediu para ele ligar na fila, mas aí, como ainda é cadastro dentro da contabilidade, é na fila da contabilidade. Vou te pedir para ligar lá, porque eles já vão te instruir como esse cadastro vai ser feito, tá? Tá, mas aí o código 701 tá correto ou tem que ser 711? Ele é autônomo e... Não, o 711 ele é específico. Você tá com a tela aberta aí? Tô. Ele é específico. Eu perguntei do 711 porque a gente esquece que tem categorias específicas. O 711, eu posso estar enganada, mas eu acho que ele é autônomo de transporte. E aí não deve cadastrar outra, não. Quando eu tiver a categoria específica, eu vou usar sempre a minha categoria específica. Quando eu não tiver, é que eu posso usar a 701, que é autônoma em geral. É isso mesmo. A 711 é contribuinte individual, transportador autônomo de passageiros. Quando eu estiver cadastrando esse tipo de prestação de serviço, eu vou usar a categoria específica. Se não, é aí que eu posso usar a 701, que é o autônomo em geral. Por isso que eu te perguntei, tá? Porque aqui, assim, deu a entender como se estivesse descontando o INSS que não deveria descontar. Aí eu falei, quando ele for enviar a folha, o que vai acontecer? Mas tem a ver com o tipo de serviço que você está informando aí. Porque tem serviço que não é de desconto obrigatório do INSS. Então, se você não linkar o serviço e o desconto, aí ele não vai processar mesmo, não. Ah, tá. Então entendi. Então, como eu coloquei em geral, ele está entendendo que pode acontecer de ter descontado Ou não. Errado. Ou não. Entendi. Ok. Tá? Obrigado, Porque a gente tem um exemplo, o MEI. Só para te mostrar por que ele deu essa inconsistência. O MEI, ele não é de desconto obrigatório, porque o INSS do MEI é recolhido na guia. Entendi. Bom? Ok. Oi, Tandessa. Oi, Alan. Essa questão do prestador de serviço autônomo, a gente fez uma reunião com os clientes da gente, a gente queria uma pessoa específica da contabilidade para dar orientação para a gente. A questão do MEI, por exemplo, o sistema SEUS hoje ele vai pedir admissão no prestador de serviço, porque lá no manual ele é opção, é facultativo você colocar ou não. Tem alguns sistemas que eles pedem a data de admissão e a função que, desde o prestador de serviço. Como é que é essa situação do sistema SEUS da mesma?
A tela de cadastro do prestador de serviço, ela tem essa informação. O início da prestação de serviço, né? Não é nem a data de admissão. É o início da prestação de serviço. Sim. Mas nesse caso, se você colocar data inicial e data fim, você consegue fazer, quando ele vai retornar de novo para fazer um... Outro cadastro. Ele vai cadastro. pedir outro cadastro? Outra matrícula. Porque o prestador de serviço, ele não tem demissão, né? Ele não tem 2299. Ele tem início e fim. Mas ele, na questão do 2200, ele deveria só ir no evento de remuneração, não precisava ir na admissão. Ele vai na admissão do 2200? Porque o prestador de serviço, ele vai no 23. 23? Desculpa. 2300. Isso. E nele tem o campo, nele tem o campo de início e fim de prestação de serviço. Que nada mais é que admissão e demissão. A diferença é que ele não precisa do prestador de serviço, né? É diferente do trabalhador sem vínculo, por exemplo, o estagiário, o conselheiro tutelar. Eles têm demissão, eles têm evento de rescisão, 2399. Mas o prestador de serviço não tem, ele tem só data início e fim da prestação de serviço. Se eu finalizo aquela prestação de serviço, eu entendo juridicamente que eu tive um outro contrato com outras informações, aí eu posso ter valor diferente, dado diferente, inclusive natureza do serviço diferente. Então, é por isso que eu tenho que informar início e fim. Agora, se não finalizou, ele pode ter períodos de inércia de serviço. Eu não preciso demiti-lo, eu não preciso informar o fim. Eu só posso simplesmente parar de informar o valor da prestação de serviço dele. Para esse especificamente, se eu usar... Por isso que a categoria, de novo, tudo volta na categoria. Por isso que a categoria é importante. Porque se eu coloco a categoria correta de prestador de serviço, ele não vai ficar me cobrando verba salarial, evento salarial dele todo mês. Porque ele entende que a prestação de serviço ela pode ter inércia de informação. Eu posso não fazer o serviço esse mês, durante um ano. E posso voltar de novo e fazer normalmente. Então não precisa você colocar a data final dele, não, né? Posso colocar, mas não é algo que vai me obrigar a colocar. A não ser que realmente, a partir daquela data ali, o prestador de serviço não vai mais compor o meu quadro de prestadores. Porque eu rescindi, porque o serviço não vai ser mais válido, porque o contrato não vai ser mais utilizado, aí eu posso informar a data fim. Do contrário, ele pode ficar lá. Porque no 2300 ele vai pedir os dados do tipo, mesma coisa de um contrato, né? Da pessoa que trabalhou, função, tudo. Né? Sim, mas quando eu informar, observa quando eu informar a categoria. Sim, ele me pede início e fim. Da na categoria, a 701, eu falo da categoria 701, que ele vai no evento 2300. Lá no manual, ele fala que é opcional você mandar os dados de admissão dele. Né? Então, tem alguns sistemas que pede a mesma informação do cadastro 2200. Né? É porque, embora o E-Social me dê a opção de não enviar um 2300 dele, dentro do meu sistema de contabilidade, Memory ou qualquer outro, porque você vai informar o dado dele para gerar o empenho e a liquidação de serviço. Você tem que informar o dado completo. Sim. Então, o sistema, a Memory hoje, ele tem porque ele não faz só... porque uma das prestações de contas que vai atender é o E-Social, mas ele tem outras N prestações de contas para atender, né? Então, para o E-Social não é obrigatório, mas o cadastro está sendo feito porque você tem outros locais onde essas informações são obrigatórias. CPF, data de nascimento, endereço, E-Social cobra tudo isso. Sim. CPF, data de nascimento, endereço, tudo ele cobra. Às vezes então, o cara por isso que o cadastro está completo. Serviço, ele tem um cargo, por exemplo. Você pega um prestador de serviço que não é um cargo, né? Tá, aí você vai informar o prestador de serviços em geral. 3501? Pode anotar aí, eu acho que é o 3501. Se não for, você me procura que eu vou te passar a natureza, tá? Mas, se eu não me engano, é 3501. Prestação de serviço em geral. Pode colocar aí. A natureza de serviço? Isso. Aí é mais na parte contábil, né? Isso. O E-Social também vai cobrar para cadastrar a verba de pagamento dele, tá? Tem que ser essa, específica. Inclusive, é a mesma que você vai informar para pagar o conselheiro tutelar.
3501, porque o conselheiro tutelar, ele é tratado como autônomo, então ele é um prestador de serviço, que não tem vínculo. Você tem que alterar a verba de pagamento do conselheiro? O E-Social ainda não faz essa validação, mas existe o código específico para pagamento de conselheiro tutelar, é o 3501. Ele ainda processa o evento, tá, Alan? Ele ainda está processando. Diferente do evento da verba de pagamento de salário família para conselheiro tutelar, que ele não processa, de jeito nenhum. Eu tive um problema desse aqui, eu tive que retirar do servidor, que ele não reconhecia. Por enquanto, a gente está trazendo a informação de trocar a verba. A gente está trocando a verba. Eu auxilio vocês a criarem uma outra verba, alterar ela, porque eu não consigo excluir. Porque eu já fechei minha folha, paguei. Na instrução normativa da Receita, fala que o conselheiro tutelar não pode receber salário família, é bem claro lá. Ele pode receber a verba, o valor de salário família, até com a nomenclatura salário família, mas para o E-Social, a natureza não vai ser salário família. Vou trazer, vou abrir para você. O E-Social critica aqui, ó. Ele critica nesse código 51. É aqui que ele critica. Quem já fez folha aí já deve ter visto isso. Quando eu informo o salário família paga conselheiro tutelar, o E-Social grita para mim. Para essa categoria informada, não é válido usar a incidência. Ele cita algumas e entre elas está a 51. O que a gente tem feito? Porque muitas vezes isso é uma questão que o servidor já está acostumado a receber, você não vai tirar dele e tudo mais. A gente cria uma outra verba e aí eu posso colocar o nome dela de salário, família, conselheiro tutelar. Mas o grupo dele aqui não vai ser esse. Eu posso usar a outras verbas. Eu vou criar uma verba aqui. Eu vou criar uma outra verba aqui. Deixa eu consultar. Deixa eu abrir uma outra qualquer. Você vai criar uma outra verba. Deixa eu consultar. Deixa eu fechar tudo e abrir de novo. Com outro código. Outras verbas, outros adicionais, outras verbas salariais. Você vai usar qualquer que você quiser, mas você não vai poder usar a incidência 51. E aí, o que acontece? Aqui, como eu não usei a incidência 51, ele não abate na minha base de INSS. Aí eu tenho que ficar ciente disso. Entendido? Sim. Tá? Aí você não precisa pagar. Você pode substituir a verba, porque senão o valor da folha vai ficar diferente, você não vai conseguir. Você tem que substituir a verba ou deixá-la, ou mudar a incidência da verba de salário família. Como isso você não pode fazer, porque você vai mudar para todo mundo, até para o servidor, você cria uma verba nova, com outro grupo, incidência aqui 00, que ela não vai incidir para a folha, mas ela também não vai abater no recolhimento do INSS. E aí você usa a rotina de altera a verba. Aí você substitui. Na hora que você fechar seu DCTF Web, o valor do salário família pago ao conselheiro tutelar vai ser cobrado da entidade, tá? Eu não sei se você tem alguma situação dessa aí. André, você quer fazer uma pergunta? André? Não? De cadastro informando os dados da social. Lucilene, tem, tá? Vocês têm que fazerem lá a validação do cadastro deles, informar a categoria, informar o dado do serviço, tudo direitinho. O evento, quando a gente liberar, ele só vai ser importado. Faltou na folha de pagamento, faltou dado, o evento não vai, porque a gente tem ali um checklist de dados mínimos obrigatórios para atender o E-Social. Se algum desse dado estiver faltando, ele não vai processar, tá? Então, eles têm que fazer sim novamente. Samantha, a transmissão dos autônomos, ela vai ser feita pelo nosso sistema.
tá? A gente está na iminência de liberá-lo para fazer automaticamente. Entra no social, importa e envia. Se você precisar de fazer o lançamento deles de imediato, você vai fazer direto pelo portal do social, tá bom? Mas eu acho que vale a pena se aguardar aí a gente fazer a liberação dele. Você perguntou qual é a categoria de servidor efetivo ocupante do cargo de agente político. 301. Servidor efetivo nunca vai deixar de ser categoria 301. O que você vai mudar é a função dele. E o agente político secretário, ele é um cargo em comissão, né? Então, você tem que informar lá no cadastro da função dele que essa função é uma função em comissão. Deixa eu abrir uma função para você, só para você ver aqui. Agente, assessor administrativo. Ela tem a flag de função em comissão marcada. Então, o que você vai fazer no seu caso? A categoria de servidor vai continuar 301 e na função que ele for ocupar durante o cargo de agente político secretário dele, você vai deixar a função dele marcada função em comissão. Ele desocupou o cargo de secretário, voltou para o cargo. Você vai só alterar a função. Categoria não se mexe, tá? Se for enviada com a 302, que tem cadastros indevidos informados com 302, a gente tem que enviar um evento de exclusão para enviar um evento de cadastro com a categoria correta, porque a categoria ela não altera no social, nem retifica. Então, é começar o cadastro do zero de novo, tá bom? Acho que eu não perdi pergunta para cima aqui, não. Perdi. Tânia, liga no atendimento que os meninos logam com a senha para você e te instruem a fazer a conferência, tá? Das verbas que for somente com acesso mesmo. Dependente do conselheiro tutelar. Samanta, pode? Pode sim. É por isso que no nosso cadastro de dependente, ele traz os campos de salário, família e imposto de renda separadamente. Eu posso colocar aqui que o meu dependente, ele é dependente para o IR e não é dependente para o salário família. Aí ele vai ser aproveitado só na dependência do imposto de renda. Ele não vai compor base para recebimento do salário nem do abono família, tá? Eu posso sim cadastrar. Lembrando que se ele for dependente, eu vou marcar que envia para o social e o CPF é obrigatório. Sem ele, o evento não é cadastrado, não. E eu posso cadastrar a qualquer tempo. Mesmo que eu já tenha enviado o meu evento de 2200, eu só envio um 2205 informando o meu dependente. Posso fazer aí quando você quiser cadastrar. Não, Silene, a gente vai liberar o evento ainda, tá? Vai ser do e-social do jeitinho que você já faz. Você vai salvar os dados lá dentro da contabilidade e importar no nosso sistema. Mas a gente ainda vai liberar para vocês, tá bom? O Júlio e o Alan estão com a mãozinha levantada. Os dois já perguntaram. Os dois ainda querem perguntar? Só para a gente saber se eu já posso encerrar. É igual professora de primária, hein, Candês? Então, Não, eu não. então tá bom, Júlio. Obrigada. Alan também não, né? Pergunta. Você quer fazer? Caso eu mando uma informação incoerente para o e-social e eu entro lá dentro do e-social e altero, o sistema já reconhece essa regularidade? Você não pode fazer isso não, hein? Tá merecendo um puxão de orelha. Não, sim. O nosso sistema trabalha para atender o e-social, mas o e-social não trabalha para atender ao nosso sistema. Então, faça todas as alterações pelo nosso sistema, tá? Sim, sim. Então, beleza, tá vendo? Porque tem outras situações que você, automaticamente, quando você entra lá dentro do e-social e faz a alteração, o sistema, eu não conseguiria fazer direto do sistema porque estava dando duplicidade. Aí eu tinha que ir lá, excluir e mandar de novo, novamente. Qual que estava dando duplicidade? Você lembra? Principalmente nas verbas. E o cadastro. Você estava gerando um evento de inclusão de novo, talvez fosse. Não, tinha feito alteração, tinha mudado. Mas o evento estava como alteração? Como isso é alteração. Importante a gente ver. Ele não aceitava. Era como alteração, já falava que já existia. Tá. É porque quando eu já tenho o evento e eu quero enviá-lo de novo, ele precisa estar como retificador. Porque inclusão, de novo, o original, ele não vai aceitar. Então, a gente pode analisar isso daí depois,
Mas, de toda forma, eu tenho conseguido fazer Na indicação de verba, tá? verdade, o sistema do social ele tem algumas falhazinhas, viu? O Alan, só para responder aqui, deixar claro, né, o Daniel Alipo está falando aqui. Não, o sistema, o E-Social, ele não tem API de escrita, tá? É só de leitura, tá? Então, é uma API unidirecional do ponto de vista técnico. Então, a gente não consegue, ele não consegue escrever no nosso banco, né? Você já pensou como que seria, né, para o Brasil inteiro? Então, né, acho que nem se a gente quisesse fazer isso, a gente conseguiria. Para mim, seria ótimo implementar isso no sistema, mas não tem essa opção, tá? É só unilateral a mensageria, né, que é o que a gente chama de envio, mas que do nome técnico aqui a gente chama de mensageria, não tem como fazer isso dinamicamente, não, tá bom? Não é nem porque o sistema não quer. Sim, por exemplo, igual eu, por exemplo, falava que tem a informação da duplicidade, não existia no banco do E-Social a informação, entendeu? Aconteceu muito isso. Somente dados Mas institucionais. tem mais tempo, né, Alan? Não, tem pouco tempo. Isso foi de... Não tem pouco tempo, não, Alan. A gente consegue olhar pelo log. Mas tudo bem, isso não é para ser tratado aqui, não. A gente pode tratar isso aí com você de forma individual, fora daqui, tá bom? Porque eu tenho feito correções, tá, Alan? De incidência. Então, estamos corrigindo normalmente. Foram mais de Então, 700 mil eventos enviados, né, Tandeu? Já batemos na casa dos 700. Então, assim, a gente tem visto isso daí, nós temos até o eventômetro aqui, a gente consegue fazer o rastreamento no tipo, num nível bem detalhadozinho, mas tudo bem, a gente trata esse caso aí atípico, tá lá, não é, a gente não trata no tira dúvidas, não. depois você me manda uma mensagem, Alan, que eu e Serra Negra olhamos com você, tá? Se estiver acontecendo ainda. Mas você pode tentar lá de novo para nós, que eu acho que vai dar certo. Pessoal, no chat Mas tem a alguma... situação não foi no sistema seus, não. Estou falando dentro do ambiente do E-Social, entendeu? Não foi no sistema da Olha, Memory, não. o E-Social, governo federal, plataforma, ele ainda não está 100% liberado. Vou te falar uma coisa, se você tentar achar uma remuneração de aposentado lá dentro, você não consegue, ele ainda não mostra. Mas ele recebe o evento, mas ele não te mostra. Né? Então, pode ser essas falhas dele mesmo, ele ainda... A gente está evoluindo junto com ele, é por isso que a gente está correndo atrás dele, porque todos os dias ele mudam coisas, eles alteram informações, aí a gente tem que fazer aqui também, tá? Então, pode ser isso que tenha acontecido. Pessoal, vocês não me mandaram mais dúvidas. Gisele deixou aí todas as nossas redes sociais, vocês já têm o meu e-mail, muitos de vocês têm meu contato, fiquem à vontade. A fila de atendimento do E-Social também está disponível para vocês. Agora é uma opção específica para tratar de assunto de E-Social. O nosso sistema, só para deixar bem claro, já envia folha de pagamento. Então, se vocês já estão com com a sua segunda fase pronta, vocês já estão aptos a fazer o envio. Confira a tabela de verba de vocês, todas as verbas que vocês utilizam. Façam de novo a verificação das incidências. Essa análise que a gente passou hoje, ela é importantíssima e fundamental para um cálculo de folha assertiva desde o primeiro envio. Se você não conferir a incidência, vai ser preciso a gente ficar reenviando evento, até o valor do INSS estar correto, tá? No mais, eu queria agradecer. Até o nosso próximo encontro. A gente vai divulgar aí qual é o tema e a data quem vai ser. Eu sei que semana que vem vocês vão estar super atarefados com o fechamento de folha. Também vai ser a última semana da RAIS. Então, a gente está pensando em pular a próxima semana para deixar vocês respirarem um pouquinho aí nas demandas de folha e RAIS de vocês. E aí a gente se encontra daqui a 15 dias, então. Tá bom? Muito obrigada e a Memory está à disposição de vocês. Até mais.